Boa noite a todas e todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue aqui conosco, amém? Amém. Eu estava pensando enquanto a gente cantava, o quanto a gente pode agradecer por essa comunidade. Nós celebramos o mês passado 69 anos, com várias vozes, várias comunicações e várias maneiras de expressar essa gratidão de termos chegado até aqui e também de expressar como a gente adora e celebra esse Jesus, esse nosso Deus que é a nossa força. Nós terminamos com um acampamento, como foi citado aqui no começo do culto, o final de semana passado, e falamos sobre amizade, sobre relacionamento, sobre aprofundamento. E hoje eu gostaria de falar com vocês, aproveitando um pouco essa chuva, assim, um pouco tempestade que está caindo, para falar daquilo que acontece um pouco no nosso interior, das nossas emoções, como que a gente pode guardar aquilo que a gente é na nossa interioridade, para que Deus continue trabalhando em nós, diante de toda a complexidade que a gente é e que a gente sabe que tem aqui dentro. Eu queria convidá-los a abrir, para que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos, ou acessem a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 7, um texto, para quem conhece um pouquinho desse livro, conhecido. Nós vamos ler a partir do verso 22, Romanos capítulo 7, a partir do verso 22. Romanos 7, verso 22 diz assim: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, capítulo 8, verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, nesse tempo onde nós paramos as nossas atividades para escutar a sua palavra, abertos àquilo que o seu Espírito quer fazer em nós. Em nome de Jesus, alcance, Senhor, a interioridade de cada pessoa, a família de cada pessoa aqui representada. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia fala sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa interioridade, com a nossa mente, com o nosso coração. Tanto que Provérbios diz: entre tudo aquilo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarde o seu coração. E é interessante que coração, mente, na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, são sinônimos. Aquilo que o Novo Testamento chama de mente, como Paulo está dizendo aqui, mente, na mente eu sou escravo da lei de Deus. O Antigo Testamento chama de coração, que é esse lugar mais profundo que a gente tem da nossa interioridade, onde a gente se reconhece, onde a gente sabe
o que é de fato, e é de fato onde a gente encontra as maiores motivações para as coisas que nós vamos fazer e as coisas que nós estamos fazendo. Então eu te pergunto nessa noite, assim, o que motiva você a fazer o que você está fazendo? Existe um sociólogo, século XIX, XX, Max Weber, que diz que as pessoas são movidas na sua interioridade, na sua subjetividade, por algumas questões. Ele fala, tem gente que é movido, por exemplo, por objetivo. Quer chegar em um objetivo e faz todas as suas ações, toda a sua articulação de vida, ela é em prol daquele objetivo que ela traçou. Por exemplo, não sei se vocês viram o jogo de vôlei do Brasil hoje, masculino, classificou para as Olimpíadas, né? Eu me lembro de uma época que a seleção era super campeã, lembra quando a seleção de vôlei ganhava tudo? Ganhou tudo que podia ganhar, e aí de repente, eles estão num campeonato, em um torneio, e para não cruzar com a Itália e chegar mais fácil na final, eles entram para perder o jogo. Não sei se vocês se lembram desse jogo. Então eles entram para perder, em determinado momento a torcida percebe que eles estão jogando para perder, fica de costas, eles perdem o jogo, não cruzam com a Itália, chegam na final e ganham o campeonato. Objetivo alcançado. Uma mácula na história da seleção de vôlei, mas alcançaram o objetivo. O Weber vai dizer também que algumas pessoas se movem por valores, através daquilo que elas acham, o que é bom, o que é certo, ou o valor de vida que elas têm. Por exemplo, tem gente que acha que ser influente nas redes é um valor, e age, e promove todas as suas ações para um dia chegar a ter tantos curtidores, um número X de likes, etc, etc. E tem gente que fala assim, porque os valores são subjetivos, tem gente que vai falar, não, para mim valor é justamente ficar sossegado, estar fora das redes sociais, é poder viver tranquilamente a vida, etc. Gente que seguia por valor. O Weber vai falar também que tem gente que seguia na sua interioridade por afetos, sabe, por proximidade de relação. Então, eu vou mover as minhas ações porque eu amo essa pessoa, porque eu amo a minha família. Sabe aquilo que eu sei que nem é certo, mas é para a minha família. Eu não poderia fazer diferente. Que vai relevar algumas coisas, inclusive porque está sendo movida por afetos. E outras pessoas são movidas pela tradição, sabe? Sempre foi assim, eu aprendi assim, em casa a gente fazia assim, era assim que tem que ser, e agora é assim que tem que ser, e quem quiser, que goste de mim do jeito que eu sou, porque é assim que eu aprendi a ser. Então Weber vai dizer que na nossa subjetividade, nesse lugar onde se jogam as emoções, a gente é movido por várias coisas, mas é interessante que o Paulo, nesse texto que nós lemos, ele não relata nada disso que o Weber disse. Ele relata, na verdade, um grande conflito que existe dentro dele. Ele fala justamente que existe um conflito que acontece aqui, que faz com que ele pretenda uma coisa, por mais que ele tenha um valor, por mais que ele tenha um objetivo, por mais que ele tenha um afeto, que ele não consegue realizar. E tem alguma coisa também dentro dele que cobra ele por ele não realizá-lo, e o leva a realizar uma outra coisa, inclusive. Ele vive um constante conflito que julga as suas próprias ações e o seu próprio ser, e ele está falando desse lugar comum, justamente, que todos nós conhecemos, o lugar mais profundo da nossa existência, esse lugar da interioridade, onde se jogam as questões mais profundas, as maiores tentações, aquele lugar onde a gente esconde as coisas, aquele lugar onde a gente às vezes nem quer visitar, de tão profundo que é. Ele está falando, nesse lugar existe um conflito muito grande, e é justamente isso, o conflito da alma. A Bíblia fala desse conflito desde o começo da história bíblica. Em Gênesis, o que é Adão e Eva recebendo uma ordem para não comer o fruto de uma árvore, e eles entram em conflito para obedecer ou não essa ordem. Antes desse mal,
que é o pecado, que Paulo fala em que entra no mundo por Adão, eles já estão vivendo esse conflito da interioridade deles, de comer ou não comer. E é engraçado que depois, né, que eles comem, desobedecem a lei de Deus, e Deus vai encontrá-los, eles se escondem com folhas de bananeira, o texto bíblico diz, porque eles se sentem nus, é uma nudez que não é do corpo, do físico, é uma nudez da alma. O que é esse conflito no primeiro casal de irmãos apresentados, Caim e Abel, onde Caim se enfurece por dentro, e Deus fala: olha, você está com o rosto deformado, controle isso. E ele está vivendo esse conflito dentro dele. O que são os salmos, senão os conflitos dessas pessoas que são sinceras a Deus, que conseguem expor justamente aquilo que está dentro delas, falando verdadeiramente e autenticamente diante de Deus aquilo que sentem. E as nossas lutas acontecem aqui dentro, nesse lugar mais visceral da gente, onde só a gente conhece, onde só Deus também com a gente conhece, né? E a gente sabe disso, porque tem tanta coisa que a gente esconde desse lugar que está aqui dentro. Se a gente pensar, por exemplo, nos nossos primeiros encontros românticos, às vezes a pessoa está lá elogiando a gente está pensando: se ela soubesse quem eu sou, não é? Eu brinco assim, que no casamento a Fê às vezes fala para mim assim: nossa, eu não sabia que você era assim. Eu falo: nem eu, né? Que o casamento revela até aquilo que você não sabe de você. Mas a gente se joga com isso. Às vezes no primeiro trabalho, no começo, quando a gente começa a trabalhar num lugar novo, não é? A gente fala: como é que eu vou me passar por uma pessoa totalmente equilibrada, que sabe, inteligente, né? Sem precisar expor as minhas vulnerabilidades. Como é que eu vou apresentar a minha fraqueza e a minha fragilidade? Então, como é que a gente faz para administrar isso que é um fato, que é as lutas que nós vivemos na nossa interioridade? Como é que a gente administra isso que acontece aqui dentro da gente? A gente precisa saber, para não morrer de desgosto, para a gente não pensar que a nossa história, a gente que luta, porque todo mundo conhece esse lugar, você pode falar que não, mas você sabe que você conhece esse lugar, aqui dentro, que vive em conflito, para a gente não achar que a nossa história não tem mais jeito. Então, o capítulo que a gente leu de Romanos 7, 8, na verdade faz parte de um trecho da carta de Romanos, porque Romanos ela pode ser dividida, a gente diz, em duas partes, do capítulo 1 ao 12, e depois até o final, e do capítulo 1 ao 12, dessa primeira parte, ela pode ser subdividida em três partes, do 1 ao 5, onde Paulo fala justamente da justificação pela fé, do pecado, da salvação, e do 5 ao 8, e depois do 9 ao 12. Do 5 ao 8, que é o trecho que nós lemos, o Paulo fala justamente de como deve ser uma vida de um cristão, de uma pessoa que se converte, se torna seguidor e seguidora de Jesus, de um cristão e de uma cristã. Então ele começa articulando tudo isso, só que no meio do capítulo 7 ele fala: olha, mas era melhor que eu não soubesse dessa lei de Deus, porque agora essa lei de Deus começou a mostrar aquilo que eu sou, antes fosse ignorante. Porque agora eu comecei a travar uma luta dentro de mim. E aí eu acho que o Paulo ele começa a mostrar para a gente, a partir dessa queixa que ele faz, muito corajosa, que às vezes a gente não tem coragem de fazer, mas também a partir da resolução que ele dá no capítulo 8, algum caminho, ou alguns caminhos para a gente pensar em como a gente pode trabalhar esses conflitos internos que eu e você enfrentamos cotidianamente. A primeira coisa que o Paulo diz é justamente que a gente precisa, e ele vai terminar dizendo isso no capítulo 8, andar pelo Espírito. Mas o que seria andar pelo Espírito? Quando você se converte, quando você decide abrir o seu coração, viver com Jesus, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que o Espírito Santo te mostra é justamente a sua real condição. A sua real condição. O ser humano ele é capaz de fazer o bem
e guardá-lo, e esse mesmo ser humano é capaz de rejeitar o bem e não realizá-lo. E aí, se você perguntasse para Paulo, o ser humano, a natureza do ser humano, ela é boa ou ela é ruim? O Paulo diria, eu não consigo responder assim, porque a questão é muito mais complexa. Não é uma questão só de certo ou errado, de boa e ruim, mas é uma questão que leva em conta aquilo que nós somos em toda a complexidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando alguém recebe o Evangelho, a primeira coisa que a gente pensa no imaginário coletivo cristão é, essa pessoa se converteu, então ela virou nova criatura, agora ela vai começar a ter atos diferentes, ela vai começar a agir diferentemente, mas a gente sabe que essa transformação, ela não se dá do dia para a noite. Na verdade, é uma transformação que a gente luta muito para que ela aconteça minimamente dentro da gente. E eu não sei se já te falaram, você é mais complicado do que você imagina. É muito mais complicado do que você imagina. Portanto, Paulo vai revelar para a gente que quando alguém é sincero, quando alguém consegue ter coragem de afirmar aquilo que se passa aqui dentro, que tem conflitos, que não é perfeito, que vive essa luta ao ponto de dizer, nossa, eu sou um miserável assim, porque eu não consigo realizar algumas coisas que eu sei que são boas. Quando alguém consegue ser sincero, o Paulo vai mostrar que existe um caminho para a gente. É um monte de complicação séria que a gente tem aqui dentro, nessa bagunça no nosso interior, mas a partir do momento que a gente assume isso, Deus vai colocando luz nessa interioridade, na nossa vida. E é lá nesse lugar que o Paulo, então, vai encontrar a sua falibilidade, a sua vulnerabilidade. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, quando a gente se converte, é mostrar quem você é. Essa pessoa falível, capaz de fazer o bem, mas que faz bastante o mal. Sabe? E esse é o pecado que a Bíblia fala. É uma condição humana. O Espírito Santo nos mostra a nossa condição, a condição em que nós nos encontramos. O pecado na Bíblia não é um erro, não é uma falta moral. O pecado na Bíblia é uma desproporção da nossa condição. É um mal que invadiu o nosso ser, de alguma maneira a Gênesis fala sobre isso, atravessou a nossa existência, o nosso mundo, e agora a gente vive nessa desproporção. Nós não somos perfeitos, e nós não seremos perfeitos nessa vida, porque temos o Espírito Santo. Existe uma desproporção, o Espírito Santo ele vem então para revelar isso para a gente. Existe uma falha na nossa humanidade, existe uma falha na vontade da gente querer fazer o bem. Isso é o pecado que nos leva para a morte. Nos leva para a morte quando nós somos ignorantes dessa condição. Então existe uma falha. O pecado bíblico, guardem isso, ele é uma falha na nossa condição humana, não é aquilo que eu faço. E é isso que o Paulo está dizendo aqui, porque ele vai encontrar com o Evangelho, e quando ele se encontra e converte, ele entra em crise. Ele entra em uma crise. Paulo diz, eu estou com um problema, porque esse problema não é porque eu fiz algo de errado, esse problema vem antes de eu fazer alguma coisa, esse problema está aqui no meu interior. Ele fala, olha, eu sei qual é a vontade de Deus, eu sei qual é o bem, mas mesmo assim eu não consigo realizá-lo, porque quando alguém me responde de um jeito que eu não gosto, sobe uma raiva dentro de mim. Quando alguém, às vezes com quem eu me comparo se dá bem, sobe uma inveja dentro de mim. Quando alguém se dá melhor do que eu, ou então me dá uma resposta muito mal educada, sobe uma raiva. Quando alguém fala de um jeito com a minha filha, com o meu filho, eu viro um leão. Sabe aquela coisa assim, não coloca a mãe no meio? Eu cresci numa área, era assim, se colocasse a mãe no meio, falasse da mãe, aí o bicho pegava, era violência. É mais ou menos isso que o Paulo está falando. Há algumas reações dentro de mim que demonstram essa violência estrutural da minha condição humana. Mesmo eu sabendo bem, e não adianta eu ver o bem objetivamente, porque mesmo aquele bem que eu tento trazer aqui para dentro, eu não consigo realizar.
E aí ele diz: miserável homem que sou, porque essa é a minha condição. E ele diz lá no verso 23, existe um encontro de duas leis guerreando, antagônicas dentro de mim. Ele fala, elas operam de maneiras diferentes. Tem uma lei que me faz desejar a vontade de Deus, mas tem uma que eu não consigo controlar, que ele chama de vontade, a lei da carne, que aqui não é o corpo, tá, gente? A carne, na verdade, é essa falha ontológica da nossa existência que ele está falando. A carne é a nossa existência, que guerreia contra a vontade de Deus, a falha da nossa existência, desse mal que invadiu a nossa existência, que a gente chama de pecado. E aí, ele percebendo essa condição, ele grita: miserável homem que sou. O Espírito Santo me revelou isso, e ele vai falar, olha, melhor, no capítulo 7, um pouco antes do texto que a gente leu, era eu não saber. Será que era melhor viver ignorante dessa condição? Ou ter essa consciência da minha condição? Porque antes eu não tinha isso, agora eu consigo ver a minha miserabilidade, a minha vulnerabilidade, e todo mundo conhece isso, todo mundo conhece esse lugar, todo mundo sabe aquilo que faz, aquilo que deixa de fazer, aquilo que não é certo, e aquilo que pensa, aquilo que começa a alimentar, todo mundo sabe, todo mundo sabe. E aí como a gente faz então para viver? Se a primeira coisa que o Espírito Santo faz é revelar essa nossa condição, que não é uma condição moral, a gente não precisa ser moralista, é uma falha, todo mundo tem, convertidos e não convertidos, é uma condição da existência humana. O Espírito Santo, ele só joga a luz, a nossa consciência dessa falha, mas a gente não deixa de falhar, por vezes. Aí o Paulo, ele vai responder assim, graças a Deus, mas graças a Deus em Jesus Cristo, que nós temos a vitória. E aí ele começa o capítulo 8 falando assim, portanto, quer dizer que é uma continuação daquilo que ele está dizendo no capítulo 7, portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e andam pelo Espírito de vida. Já não há condenação. Vejam só, se a primeira coisa que o Espírito Santo faz é revelar a nossa condição humana, essa falha que a gente tem, uma desproporção, que a gente chama de mal, de pecado, que atravessa a nossa existência, ele fala, já não tem mais condenação na sua condição. Fica livre, meu irmão, fica livre, minha irmã, nada pode te condenar, porque você está em Jesus Cristo, e agora caminha pelo Espírito da vida. Ele fala, e isso é muito sério. Sabe por quê? A gente só consegue enfrentar algumas lutas, a gente só consegue enfrentar alguns desafios da nossa condição, quando a gente sabe que não há condenação sobre nós. Porque o sentimento negativo, o sentimento de culpa, o sentimento de acusação, sabe, cria um lixo psicológico dentro da nossa cabeça, que vai resultando numa relação indevida com a nossa própria condição, onde a gente vai se culpando e vai se martirizando e vai se sacrificando. E ao se sacrificar, cobra também do outro que se sacrifique, culpa e julga e aponta o dedo. Por isso, o Evangelho está dizendo para a gente, e eu queria muito que vocês prestassem atenção e guardassem isso no coração de vocês. Embora nós sejamos pecadores, embora nós tenhamos ofendido algumas pessoas, e assim ofendemos também a Deus, é verdade. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque não foi pela minha ação ou por aquilo que eu faço que eu fui salvo. O meu nome foi sobreposto pelo nome de Cristo. É isso que o Paulo está falando. Nada te condena. Nada te condena em Cristo Jesus. Nada te condena, porque não é por você que você foi salvo, mas
a sua condição, que é essa revelada pelo Espírito, já foi salva pela ação de Jesus Cristo. E eu acho que a gente precisa valorizar isso, porque não pode agir livremente quem está aprisionado por essa condição de culpa. A sua fragilidade, o seu problema, essa sua desproporção, a sua dissonância, sabe, o seu descompasso, o seu pecado, Deus já sabe, Deus já sabia, e resolveu te salvar nessa condição de ser humano que você é. Ele sabe o que isso significa. Uma pessoa que tem culpa, que tem medo, que tem receio, vai sempre vacilar. Nunca vai conseguir viver como uma pessoa livre que vive pelo Espírito. É essa liberdade que o Espírito nos trouxe, dizendo que não há condenação na nossa condição, mesmo que nós não nos saibamos perfeitos. E aí o que o milagre acontece, porque quando a gente se vê livre dessa condição e não mais aprisionados, a gente consegue fazer coisas guiadas pelo Espírito que parecem miraculosas. É o Espírito agindo na gente, além daquilo que está no nosso desejo, no nosso interior, na nossa mente. Eu me lembro de uma vez que eu atendi uma pessoa na igreja, uma pessoa que veio visitar a igreja, e a filha dela estava com um problema. E eu disse assim, isso lá na França, tá? Eu só conto casos da França aqui, para não constranger ninguém. E uma vez, e nessa vez ela disse assim, ela marcou comigo e falou assim, você pode ir na minha casa? Era uma suíça, a filha estava com problema. Eu falei, posso, vamos marcar. Sabe se vamos marcar? De brasileiro? Vamos marcar aí um dia, sei lá em casa lá, Mateus. Vamos marcar. Sabe? Não foi igual eu fiz com o casal hoje, que eu marquei e não vim, esqueci. Desculpa. Acontece, sou humano. Estou me justificando aqui. Mas E passou a semana naquela correria e eu não marquei. No domingo seguinte, essa moça veio até mim. Vermelha. Sabe quando fica vermelha aqui de nervoso? Você é um mentiroso. Aí eu falei, quê? Ela, você é um mentiroso. Você falou que ia na minha casa visitar minha filha. Você não foi. E de fato tem toda uma questão cultural aqui, né, que a gente, como brasileiro, a gente fica nesse vamos marcar. Lá quando você fala que vai fazer, você tem que fazer. Senão você não fez por algum motivo. Para a gente não, a gente só não confirmou. Né? A gente não confirmou, foi o que eu disse para ela. Mas a gente não confirmou. Ela falou, como assim confirmar? Você disse que ia. Ela falou, você é um mentiroso. Um pastor mentiroso. E ela foi mal educada comigo, antes do culto. Imagina a situação. Antes do culto, de manhã, ela foi mal educada, eu fiquei nervoso. Eu queria falar, olha, mas você não precisa ser mal educada desse jeito, você pode entender a situação. Aí eu fiquei quieto. E só estava pensando assim, como é que eu vou pregar agora? Com uma pessoa livre, me chamando de mentiroso. E eu bravo com ela, porque ela foi mal educada. Não precisava falar desse jeito também. E aí eu lembro que, na hora de pregar, não esse ser que quer justiça e quer se justificar, e que talvez tinha até direito de responder, humanamente falando, mas eu falei, eu quero pedir perdão para a senhora tal, porque a gente tinha marcado, eu falei que iria visitar a filha dela e não fui, não consegui. E abri a Bíblia e preguei. E no final do culto ela veio falar comigo e pedir perdão também do jeito que falou. Sabe? Quando o Espírito Santo age em nós, apesar de nós, e apesar da lei, porque por lei humana, eu tinha todo o direito de responder e falar, não aceito que você fale assim comigo. Mas a gente podia resolver depois de outro jeito. A gente faz coisas que a gente nunca faria pela nossa condição humana. E que às vezes são melhores
do que o embate no lugar errado. Às vezes o embate é bom, o necessário, mas nem sempre. Então, por isso precisa perguntar para esse Espírito se ele pode nos iluminar ao ponto de saber que eu não fui, mas eu não sou condenado por conta disso. Não preciso me justificar. Posso pedir perdão se ela se sentiu ofendida? E depois a gente resolve essa situação. Porque eu posso errar. Não posso? Como cada um aqui, como cada uma aqui. Então a gente faz coisas quando a gente começa a entender que nós não somos mais condenados, guiados pelo Espírito, que por lei nenhuma a gente faria. E aí você pode falar ou pensar em algumas histórias de pessoas que fizeram isso. Sabe, pessoas que viveram ou tiveram uma atitude diante de uma situação extraordinária que você fala, nossa, como essa pessoa conseguiu ter essa paciência, ter essa atitude. Que pessoa sábia. Não, são pessoas que às vezes estão sendo guiadas mesmo pelo Espírito. Porque já sabem que não são condenadas, não precisam condenar também. Não preciso levar para frente um embate que só vai levar em acusações e transgressões. E é isso que o Paulo está falando, sabe? Mente sã. É aquela mente que já sabe que nada pode condená-la, mesmo que erre por conta da sua condição. Ele está falando isso. E é isso que ele fala aos Gálatas. Olha, vocês se converteram pelos rituais, pelas normas, pelas justificações ou pela fé na graça de Jesus Cristo? Pela fé. E é engraçado porque a gente entende muita coisa sobre Deus. A gente entende que Deus é poderoso, que Deus é justiça, a gente sabe que Deus é amor, a gente sabe que Deus é poderoso ao ponto de ser o criador de tudo e sustentador de toda e qualquer vida, mas a gente não consegue entender, às vezes, aquilo que relativiza tudo isso, que Ele é um Pai amoroso que não nos condena. E a nossa mente às vezes trabalha como uma mente condenada, como uma mente que precisa se justificar, fazer, retornar, responder. E eu não estou falando de não responsabilidade aqui, eu estou falando de não condenação. Porque Ele é um Deus que nos ama. É a história do batismo de Jesus. Vocês se lembram o que acontece? No relato de João, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma de pomba em Jesus, e veio uma voz do céu e fala, esse é meu filho amado, esse é meu filho amado. Sabe essa história? É a nossa história. Antes de Jesus sair para o seu ministério, Deus já falou assim, ele é meu filho amado. Antes da gente sair para as nossas ações, Deus já falou para a gente, meu filho, minha filha amada. Não tem condenação que pese sobre você em Jesus Cristo. E eu acho que a gente precisa entender e aceitar, assim, abrir o coração para acolher isso, de que Deus é um pai ou uma mãe, não importa como você queira vê-lo, porque Deus é Espírito, que te acolhe, te abraça, independentemente do que você faz. Ele te abraça, não é que Ele aprova tudo, mas Ele te abraça porque Ele te ama, não há condenação sobre você. Porque muitas vezes a gente fica nesse rito religioso, às vezes a gente vem aqui para tomar ceia, e a gente pensa, eu tenho que estar bem, porque na verdade eu cometi uma coisa ruim, etc. Quer dizer, não há condenação, meu irmão, minha irmã. Se liberta dessa condição, já não há condenação, você pode participar dessa mesa. Se você se saber de fato livre de toda a condenação, porque você está em Jesus Cristo. Esse é o lugar de uma maturidade espiritual, de a gente conhecer, saber que a gente não é perfeito, e ao mesmo tempo saber que a gente é amado, e que Deus nos ama ao ponto de nos abraçar em toda e qualquer situação.
E é verdade que o mal ainda tem alguma coisa em nós, no sentido que Paulo fala, existe uma lei lutando aqui dentro, que guerreia contra a lei de Deus, mas esse mal não precisa mais ter a última palavra, não é verdade? Então como a gente vence esse mal? Esse mal que está aqui dentro, que vai continuar aqui dentro, até que Jesus venha e nos transforme parecidos integralmente com Ele. Como que a gente vence esse mal? Se a gente sabe já da nossa condição, ninguém aqui é perfeito, mas também ninguém aqui precisa acusar ninguém, porque está todo mundo livre. Não há condenação sobre ninguém que está em Cristo Jesus. Mas esse mal continua guerreando aqui dentro. Só que ele não precisa ter a última palavra. Aí o Paulo fala, então, meus irmãos e minhas irmãs, no capítulo 8, vivam pelo Espírito. Sabe quando Paulo lista lá em Gálatas os frutos do Espírito e contrapõe, né, com a imoralidade, com a inveja, com um monte de coisas, ele não está fazendo um discurso moralista, faça isso, faça aquilo, não, ele está falando assim, olha, tem uma lei dentro de você que te leva para a morte, mas tem os frutos do Espírito, bondade, paciência, amor, longanimidade, um monte de coisas que te levam para a vida. Então vivam pelo Espírito, escolham a vida, escolham viver para a vida. Nessas duas leis que estão aí em vocês, escolham a vida. E eu acho que às vezes a gente dá abraçada demais, tentando se justificar, a gente está abraçada demais, tentando forçar uma situação, tentando mostrar que é bom, tentando mostrar do porquê que errou, ou até mesmo tentando vencer uma condição em nós que a gente não consegue sozinho, porque ninguém dá conta da sua vida sozinho, é isso que o Evangelho vem revelar para a gente, mas que a gente precisa então se deleitar na ação do Espírito Santo, sabe? Eu falei isso no acampamento, mas serve também para essa pregação, que eu estou fazendo aula de natação agora, e eu sou um descoordenado na natação, eu percebi isso. A natação requer uma coordenação do seu braço, da sua perna e da sua respiração. E eu percebi que a minha respiração é horrível. E eu canso. Então, sabe essa luta interior que a gente está vivendo? Parece o André nadando na piscina. Sem respirar. E vai na força, vai na raça, né? E eu falei que às vezes eu nado com a minha esposa e com algumas senhoras, porque é de manhã, assim, no horário das 10, e às vezes a gente marca as argolinhas lá de quem fez, uma 50 metros, depois 100, e eu fico competindo com as senhoras, porque minha esposa fez, já está lá na raia dos campeões, mas eu fico competindo com as senhoras, eu falo, não vou perder dessa senhora, e vou na abraçada, sabe? Assim, chega do outro lado assim. E eu acho que a gente age assim às vezes. Nessa luta interior que a gente tem, dessa nossa condição humana, a gente quer vencer na força. E às vezes a gente precisa justamente sincronizar a nossa respiração com o fôlego do Espírito de Deus. Sabe? Espera aí, eu não posso vencer sozinho. Deixa eu sincronizar isso daqui. E essa é a terceira coisa que eu queria dizer para vocês nessa noite. O Espírito de Deus, Ele pode te conduzir nas lutas que você não está conseguindo vencer em você. Ele pode te conduzir nas lutas que você não está conseguindo vencer em você mesmo. Ele pode te conduzir. Só que a gente precisa, às vezes, parar de lutar, parar de ir com a nossa própria força, porque a gente faz isso. Aí a gente, às vezes, vem no culto com uma boa intenção, mas porque acha que o culto vai purificar a gente, que participar da ceia vai purificar a gente, que os ritos religiosos, sabe, essa rotinização dos carismas, vão purificar a gente. E a gente vem, se esforça, às vezes a gente deixa a família, ou lá fora, a gente vai agindo, porque a gente não ouve o Espírito. E vai na própria força, porque, se eu esperar esse Espírito soprar, a gente pensa,
as coisas já aconteceram, e a gente vai tentando forçar isso aqui. A gente vai caindo numa depressão, às vezes, a gente vai caindo numa angústia tão grande, porque a gente não consegue vencer, a gente não tem força para vencer. Às vezes, algumas lutas sozinhos, ninguém dá conta de si mesmo. É isso que o Evangelho veio falar. Nessa condição que é atravessada pelo mal, nós não damos contas de vencer sozinhos. Não há condenação, mas nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, regular ou sincronizar a nossa respiração com o fôlego de vida de Deus, com esse Espírito que se move em nós, que é o próprio Espírito de Jesus Cristo. E como que a gente faz isso? A gente para às vezes, André, para de nadar, é isso que a minha treinadora fala, para de nadar, respira, coloca o batimento de novo, batimento correto, recupera o batimento e vai de novo e tenta sincronizar, sabe? Então eu queria lembrar você disso dessa noite, ou nessa noite também. Deus, por meio do seu Espírito, pode conduzir a sua vida. Para de lutar, sabe? Às vezes a gente tem que aprender a descansar no Espírito. Salmo 46, no finalzinho, sabe o que ele fala? Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Porque o Espírito, ele é derramado em nós como um poder necessário para a gente equilibrar a nossa vida e a nossa condição humana. É isso. E quando a gente não consegue mais, com as nossas próprias forças, Ele pode nos conduzir. Eu penso muito na situação desses discípulos que cearam com Jesus, que depois viram a morte e a ressurreição em Jesus subir, e estão lá no Pentecostes, em Atos 2. Eles estão dentro de um quarto, de uma casa. Imagina a situação, o conflito interior que eles estão vivendo. Eles passaram por uma alegria muito grande de conhecer um mestre, que anunciou um caminho de vida e salvação. Depois viram esse mestre ser crucificado e preso, traído. Depois viveram a alegria da ressurreição desse mestre. Depois viveram a angústia da ausência desse mestre quando ele sobe. Viram um dos seus amigos trair esse mestre. Viram ele se suicidar, esse amigo, Judas. Viram outro tomando o lugar desse amigo. Viveram problemas de amizades, conflitos de crenças. Preciso acreditar, preciso ver para crer, preciso tocar. Não, ele estava lá, não estava. Viveram um monte de frustrações. Imagine como estava a cabeça e o interior, a mente, o coração dessas pessoas, tentando agora retomar a vida por si mesmas. E eles estão agora no Pentecostes, em Atos 2. Em Atos 2. O Pentecostes é a festa do 50º dia depois da Páscoa, que eles celebram justamente quando o recebimento dos 10 mandamentos, da Torá. É uma festa judaica. Então eles estão lá, 50 dias depois da Páscoa, depois de cearem com Jesus. Está vindo judeu de tudo quanto é canto do mundo, ali, uma festa, uma celebração muito grande. E em vez de estar lá festejando no meio da muvuca, o texto diz que eles param e estão dentro de uma casa. E assim, a gente fala, mas eles pararam porque o clima era hostil, ou porque eles estavam sendo perseguidos, etc. O texto não diz nada disso. O texto só diz que eles pararam juntos para ouvir, talvez para esperar a manifestação do Espírito. Eles pararam no meio de toda a muvuca. Eles pararam. Eu acho que esse fato é simples para a gente. Às vezes a gente precisa parar. Às vezes a gente precisa parar, se sentar com o nosso irmão, com a nossa irmã, fazer isso que a gente está fazendo aqui. Isso que a gente faz não é por conta de um rito,
Se você vier aqui e não vier, não é pecado. Deus vai gostar mais ou menos de você, não. É porque a gente precisa parar um dia da nossa semana corrida e refletir, junto com os nossos irmãos, naquilo que Deus quer dizer para a gente. Esperar que o Espírito se manifeste e sopre nos nossos corações. A gente precisa fazer isso. A gente precisa parar de lutar sozinho. E às vezes deixar mesmo aqui, entregar para Deus e deixar ser levado por esse Espírito. Eu já contei aqui o caso da Luísa. A gente estava na praia, na pandemia, a gente alugou uma casinha na praia. E a Fê ficou trabalhando remotamente. E eu fui para a praia com elas de manhã. E eu lembro que eu estava com frisbee. A gente tinha comprado, só que a gente não sabe jogar frisbee. Elas não, porque são pequenas, eu porque nunca joguei. E o papai jogou uma hora muito forte. A gente estava no Mar de Tombo, uma praia de Mar de Tombo. O Mar de Tombo é aquele que quebra logo no começo, assim, sabe? Mais violentamente. E estava um mar forte, assim, não estava um dia assim, ensolarado, estava um dia assim, um pouco garoando, etc. E eu joguei muito forte, foi para o mar o frisbee. E a Luísa, num reflexo menor do que hoje, ela tinha lá uns 5, 6 anos, não sei, ela correu para o mar para pegar o frisbee. E eu estava longe dela. E eu falei, filha, se joga, porque eu vi a onda armando para cima dela. Se joga, assim. E ela tentando correr, não conseguia mais sair da correnteza ali do começo da praia. E num momento de reflexo, ela se jogou. E a onda estourou antes dela e levou. Puf. E só deu para ver a mãozinha dela com frisbee, assim, para cima. Porque às vezes a gente não vai ganhar a luta com a nossa própria força. Às vezes a gente precisa deixar esse vento do Espírito nos levar, sabe? Às vezes a gente se cansa justamente porque não deixa o Espírito agir, porque a gente acha que a gente é autossuficiente, porque a gente acha que a gente pode vencer qualquer luta, e não pode, não consegue. Então, o que a gente chama de disciplina espiritual, vir no culto no domingo, não é para você ser mais santo ou não, a sua condição humana está aí, entendeu? E também nada te condena. Viva livremente, mas você vem para cá no domingo, você vem nos PGs durante a semana, você vem orar com as Déboras às terças, você frequenta esse espaço de encontros, onde vocês se sentam a exemplo desses discípulos no Pentecostes, para ouvir Deus, a voz de Deus, e sentir esse Espírito que pode carregar você em algumas situações que você não está mais conseguindo. Oração, culto de domingo são necessários para a gente trabalhar a nossa espiritualidade, para a gente sincronizar novamente o nosso ritmo de vida aquilo que é bom, à vontade de Deus, ao Espírito de Jesus. Vocês não lembram de Lamentações de Jeremias? Se você abre aquele livro de Lamentações e começa a ler o capítulo 3, você encontra um profeta que a descrição que ele faz de si é um homem que vive no inferno existencial. Ele começa dizendo assim: eu sou um homem que vi o seu furor, Senhor. Eu vi o seu furor. Ele está orando para Deus, o Jeremias, em Lamentações 3, e fala: o Senhor me fez andar em trevas. Ele diz: o Senhor envelheceu a minha pele, e eu não tenho mais esperança, inclusive no Senhor. Ele fala. Você já chegou nesse momento? Nesse lugar de não ter mais esperança? Só que o Jeremias, ele vai falando, a exemplo do que o Paulo está falando aqui em Romanos para a gente. Ele fala como que a gente deve ser, e ao mesmo tempo ele fala desse conflito, miserável homem que sou, estou no inferno existencial também. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, quem me livrará dessa lei que me leva para a morte? E o Jeremias está falando a mesma coisa: eu perdi as esperanças. Só que o Jeremias continua aqui, a exemplo do Paulo, talvez ele também nos convide a fazer a mesma coisa, porque de repente o Jeremias está orando, mas você está lendo o capítulo 3 de Lamentações e a oração muda.
No mesmo capítulo chega uma parte da oração que ele diz assim: mas espera, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são as causas, ou é a causa, são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é o Senhor e bom para aqueles que neles esperam, porque bom é o Senhor para aqueles que o buscam. Aí ele muda. E se eu te perguntar, o que mudou no Jeremias? Foi a situação, as circunstâncias? Não, ele está diante de uma cidade em ruínas, diante da catástrofe da guerra. Mudou a circunstância? Não. O que mudou na oração de Jeremias, para ele mudar do jeito que ele começa? Mudou o seu interior, porque ele começou a conversar com esse Deus. Ele parou e começou a orar. E de repente alguma coisa aqui vai mudando. Eu fico pensando quantas situações poderiam ser diferentes se a gente parasse antes de agir, respondesse. Sabe Caim, quando recebe a confrontação de Deus, seu rosto mudou. Caim, controla isso que está aí dentro. E se ele parasse? Não, ele vai lá e vai fazer do jeito dele, responder aquilo que está guiando ele, sem ouvir a voz de Deus. Então, quantas situações poderiam ser diferentes? Quantas resoluções poderiam ser diferentes nas nossas vidas? Então, minhas irmãs e meus irmãos, vivam pelo Espírito. É isso que a gente aprende aqui. Além dos elementos da ceia, que significam o corpo e o sangue de Jesus, a gente está falando da presença do Espírito de Jesus que está aqui para nos guiar. É isso que é a Santa Ceia, para nos recolocar de novo no lugar, para sincronizar a nossa respiração com aquilo que é bom, perfeito e agradável. Aí se você me perguntar, mas como que a gente faz isso? Eu não sei. Assim, praticamente, não tem uma receita pronta, porque o Espírito Santo é mistério, Jesus fala. Ele inventa. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas Ele vem e nos visita. Não é verdade? E aí você pode se perguntar, até numa situação de culpa, de acusação de si mesmo, falar, mas será que o Espírito dá conta mesmo? Eu, do jeito que eu sou, eu com o temperamento que eu tenho, eu com as coisas que eu penso aqui dentro. Aí o Paulo fala assim em Romanos, meu irmão, minha irmã, esse Espírito é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Quer dizer, é o mesmo Espírito que fez o ato mais importante da história. Você está perguntando se Ele pode ou se Ele não pode te ajudar, te conduzir, fazer com que você volte a um equilíbrio. Ele pode. Ele pode. Ele tirou Jesus da sepultura, esse Espírito. E eu acho que a nossa salvação, a salvação dessa nossa condição de conflito existencial, é saber que nada nos condena por a gente pensar A, B ou C, fazer X ou Y, mas ao mesmo tempo, esse Espírito que nos ilumina para a nossa condição e que mostra que nós não somos condenados, porque o nosso nome foi sobreposto pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama a sincronizarmos a nossa vida com o seu sopro, com o seu movimento e viver pelo Espírito. Que essa seja a nossa oração. Vivamos pelo Espírito, amém? Amém. Que Deus nos abençoe.